Boa noite, Rita, Ellen. Boa noite, Padre Érico, já está aqui esperando. Já já chamo o senhor. Boa noite, Joyce, Isabel, Grace. Boa noite, Doris, Rita. Estão conseguindo escutar bem? Como está o áudio? Contem para mim. Boa noite, Tamara, Aline, Ellen, Lohane. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso 22 dias com Santa Rita. Obrigada, Rita Santana. Hoje, dia 9 de maio, 20 horas e 3 minutos, estamos no nosso 9º dia. Obrigada, gente. Obrigada. Lembrando, né, são 22 dias. Terminamos no dia 22, que é o dia de Santa Rita. Sempre aqui, às vezes às 8, às vezes às 8h30. Então, é importante que vocês fiquem atentos nos avisos aqui do Instagram para saber, porque vai depender muito do dia, se for dia de semana, final de semana, do compromisso do nosso convidado. E aí, o nosso convidado de hoje, nós combinamos, né, com o Padre Érico, que seria às 20 horas. Já já eu chamo o Padre Érico. Gostaria de agradecer a presença de vocês todos esses dias, né? É um compromisso, né? Um compromisso de oração, uma caminhada. Não são 9 dias, não são 3 dias, são 22 dias. Eu sei que não é todo mundo que pode estar sempre presente, mas quem não consegue assistir ao vivo, pode assistir depois de gravado. Então, depois que a live fica gravada, depois que a live vai ao ar, ela fica aqui disponível no Instagram. E eu também salvo, né, baixo a live e coloco lá no YouTube, tá? Então, para quem não tem Instagram, às vezes, eu queria tanto mandar essa live para uma amiga, mas ela não tem Instagram, como eu faço. No canal Amada Ritinha, no YouTube, nós também estamos publicando a novena, né? Eu acho importante a gente deixar também publicada a novena lá no YouTube, porque não é todo mundo que tem Instagram, né? Demora um pouquinho, não é sempre, né? Que não é assim, por exemplo, o Instagram terminou aqui a nossa live, já fica salvo, já está lá imediatamente disponível. No YouTube demora um pouco, porque primeiro eu tenho que baixar o vídeo do Instagram, aí eu tenho que subir ele no YouTube, às vezes demora um pouquinho. Então, normalmente é um processo de 1 hora e pouquinho para conseguir disponibilizar. E aí eu disponibilizo o link lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, que chama Maio com Rita. Esse grupo a gente criou só para avisos de novenas, de orações, as nossas lives, tá? Então, se vocês depois quiserem participar, depois de terminar a live, me manda uma mensagem, a gente manda o link aqui, como faz para participar desse grupo. Esse grupo não é aberto para as pessoas mandarem mensagens, tá? Exatamente porque está todo mundo cheio de grupo, né? Cheio de mensagem. A Cíntia está colocando aqui meu WhatsApp também. Se quiserem me mandar mensagem para entrar nesse grupo. Está todo mundo muito cansado desses WhatsApp cheios de mensagem. Esse é só para recados, tá? Então lá eu posto os nossos 22 dias, as 15 quintas-feiras com Santa Rita, quando temos novena, amanhã a gente começa com uma novena. Sempre que tem alguma coisa importante, o Silvanei lá do Vaticano compartilha sempre comigo os áudios, né, do que ele manda para toda a imprensa mundial. E aí eu também compartilho os áudios lá, hoje compartilhei, tenho compartilhado todos os dias. Na verdade, desde que Papa Francisco adoeceu, a gente tem compartilhado os áudios do pessoal do Vaticano lá no grupo, tá bom? Vou chamar o Padre Érico. Aqui está o nominho dele, espera que mais fácil. Calma aí. Vai aparecer o convite e o senhor precisa aceitar. Vamos ver se dá certo, porque ontem, olha o Padre Érico aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Aqui em Guarapuava, chovendo, bênçãos de Deus. E frio, como tá? Porque aí é um friozinho de lascar, hein? Tá gostoso. Hoje está quente, estamos até sem blusa hoje. Estamos só da camiseta. Vou mostrar aqui, né? Santa Rita. Muito bem, padre. O senhor se apresente para o povo, diga de onde o senhor é. Eu sei que o senhor tem toda uma história também com Santa Rita. Conte aí para o povo, que o povo quer saber. Eu acho,
eu não tenho certeza se o senhor é o primeiro padre participando da live. Eu acho que é o primeiro. Depois eu vou tentar resgatar. Mas eu acho que é o primeiro porque o padre de ontem lá do Rio não conseguiu entrar. Sim. Então, eu sou o Padre Érico, sou da Diocese de Guarapuava. Atualmente, né, eu sou coordenador da ação evangelizadora da Diocese de Guarapuava e também pároco da paróquia São Luís Gonzaga, Beato Carlo Acutis, no qual, né, nós temos também a comunidade Santa Rita de Cássia. Este ano eu completo 13 anos de ordenação sacerdotal, dia 13 de outubro. Então, essa caminhada que nós estamos fazendo. Aqui na paróquia já estou há 3 anos e meio. Então, essa caminhada que nós estamos fazendo. Mas já não é a primeira comunidade que eu passo, né, que tem a Santa Rita de Cássia, né? A primeira paróquia que eu trabalhei, que é Mato Rico, Santo Antônio de Pádua, também tinha a comunidade Santa Rita. Na época que eu estava lá, a gente construiu uma gruta ao lado da capela, a devoção a Santa Rita de Cássia. Depois fui para Mato Grosso. Mato Grosso, na região que eu estava, não tinha a Santa Rita, né? Voltando de Mato Grosso, eu assumi Santa Maria do Oeste, Paróquia Imaculada Conceição Santa Maria, e ali também já tinha, né, a gruta Santa Rita de Cássia, muito bonita, muito bem cuidada pelas operárias de Santa Rita. É um carinho muito grande que elas têm lá pela gruta. Tem a capelinha das devoções, onde encontramos inúmeros milagres, inúmeras graças, né, que as pessoas alcançaram pela intercessão, né, de Santa Rita. E agora, aqui, né, na paróquia São Luís Gonzaga, ainda beato, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né, com o descanso eterno do nosso Papa Francisco, né, que estava previsto para agora dia 26, né, para ter acontecido a canonização de Carlo Acutis, né? Infelizmente não teve, né? Mas agora com o novo Papa, né, Papa Leão, acredito daqui uns dias ele já vai estar nos dando a data aí da canonização do Carlo Acutis, né? Então, como diz, só falta a celebração, né? Já o milagre já foi reconhecido e tudo mais, né? Então, e esse caminho que nós estamos fazendo aqui também na comunidade, já se preparando também para a festa de Santa Rita, né? Tem toda uma devoção, não só no bairro, né, em que a comunidade pertence a Santa Rita, mas toda Guarapuava, né? Nós temos outros santuários aqui em redor, né? E o povo tem uma devoção muito grande a Santa Rita de Cássia, né? Está competindo aí. É relativamente recente, né? Porque eu morei aí até 2000. Até o Residencial 2000, onde fica a capela, eu participei da inauguração, quando as primeiras casinhas foram construídas. Era um projeto habitacional da época na prefeitura, né? Da gestão que eu trabalhava. E eu trabalhei como assessora de imprensa. Então, eu lembro da inauguração das casinhas. E aí, esse condomínio, esse bairro cresceu, né? E como que surgiu essa ideia? Começou da comunidade, né, pai? Isso. Uma das fundadoras, né, ali da comunidade, na verdade, se nós formos contar a história, né, essa devoção a Santa Rita, né, e as operárias de Santa Rita iniciou com um grupo de mulheres na Catedral Nossa Senhora de Belém. Então, esse grupo de mulheres começaram ali a adquirir um terreno, né, e construir um salão, no qual o projeto, né, das operárias de Santa Rita era de fazer pães, sopa, né, para ajudar as pessoas necessitadas. Então, esse era o primeiro projeto, né, das operárias de Santa Rita, né? Claro, né, elas têm um estatuto, né, que rege toda a caminhada delas, né, como operárias, né, além de divulgar, né, e propagar a devoção a Santa Rita de Cássia, mas tem também esse lado caritativo. Aqui na Diocese de Guarapuava, né, iniciou mais com esse lado caritativo, né, de um grupo de mulheres devotas de Santa Rita,
começou esse grupo, né, das operárias na linha caritativa e também devocional. E aí, a partir desse momento, né, que elas construíram este lugar, né, ali no Residencial 2000, começou também as celebrações que hoje se torna, né, a Capela Santa Rita de Cássia, né, juntamente com as operárias, né. E a dona Marlene é uma das cofundadoras aí, né, desta caminhada e da comunidade também, e da gruta também, que ali foi erigida, né, na comunidade. Agora estamos pleiteando, né, para que uma das rotatórias, que era a antiga 15, agora mudou de nome, né, esteja também uma imagem de Santa Rita. Vai ficar legal. Né, para divulgação, né, para Para quem chamar, passar porque as por ali. pessoas não sabem. Sim. E aqui, né, no estado do Paraná está muito forte também a questão, né, da religiosidade, né, do turismo, né? Então, o governo está apoiando também, o governo municipal também está apoiando, né, e incentivando, né, o turismo religioso. Então, isso é muito importante, né? Você ter uma imagem, uma placa, né, que indique, porque muitas vezes, né, você que viaja bastante e a gente também, né, se a gente não tem alguma indicação, a gente pode até passar pelo lugar e não saber que ali tem, né, uma gruta, tem relíquia, né, da Santa Rita de Cássia, e que a gente pode chegar e fazer as nossas orações, nossos pedidos, né? Então a gruta fica aberta o dia inteiro, né, em que os devotos podem estar ali chegando, e a gente está arrumando, né, cada vez mais a gruta para ficar mais aconchegante, né? E um dos relatos, né, da vida de Santa Rita é que ela pediu, né, uma prova, né, de que seus filhos foram salvos, né? Sabemos muito bem, vocês que são devotos, né, de Santa Rita, a história, né, de Santa Rita. Ela pede, né, para que vá à sua casa e colha uma rosa e um figo, né? A irmã, sem entender, né, era tempo do inverno, né? Como que vai ter rosa? Como que vai ter figo, né? Pensava que ela estava delirando, né? E quando, né, chega lá, ela encontra, né, a rosa e o figo, e ela leva até a Santa Rita, que era a prova de que os filhos delas tinham se salvado, né? Então, é uma prova do amor de Deus, né, para com ela, né? E então a gente está organizando, né? Já planta rosas, já tem, né? já tem as rosas. Agora, ano passado, nós plantamos os figos. Inclusive, já está dando figo, né? É rápido. A minha mãe também plantou uma figueira nos fundos da casa dela e tá bonito. Tá bem bonito os figos. Isso. Que maravilha, né? Então, a gente está trazendo nessa história tudo aquilo que Santa Rita viveu, né, para que as pessoas também possam experimentar um pouquinho daquilo que Santa Rita viveu, né? Parreiral também já arrumamos na gruta, né? Cada vez então, um caminho que eu vou, tem uma coisinha nova. Cada vez que eu passo ali na capela, eu sempre passo. Toda vez tem uma coisinha nova, uma coisinha que não tinha vez passada. Então aí reflete o cuidado, a atenção, o trabalho em comunidade, porque o senhor não faz as coisas sozinho, né? Depende da comunidade. Sim, com certeza. A gente tem um grupo muito bom, né, de voluntários, né? O Conselho Econômico se dedica, né? Trabalham o dia inteiro, né, nos empregos, né? E à tardezinha, né, no horário de descanso, eles vão lá cuidar da gruta, molhar as flores, né? Rezar, ficar, né, um instante lá diante, né, da imagem de Santa Rita de Cássia. Isso é muito bonito, né? O zelo e o cuidado que as pessoas de lá têm. Uma delas, né, até o esposo recebeu uma proposta muito boa de trabalho, né, na região de Mato Grosso, né? E ela diz, eu não vou por causa que lá não tem a gruta de Santa Rita, né? Você pode ficar ela pode fazer uma gruta lá, não é? Mas, como diz, o carinho, né, pelo lugar, né? As pessoas abraçaram mesmo como
né, um lugar especial, né? E isso que é importante, né? Então, Sim. as pessoas se sentem acolhidas, né, nesse lugar, sentem a presença de Deus e também sentem a presença, né, desta grande intercessora que é Santa Rita de Cássia, né? E como você mesmo diz, né? Cada vez a gente está tentando melhorar mais o espaço, né, para que seja um espaço mesmo de oração, né? E agora está previsto já nós fazermos o portal, né, da gruta, bonito, né, para que as pessoas que passarem ali pela rua, né, vejam e possam chegar também. É um lugar de destaque, né? Então, esse caminho bonito que nós estamos fazendo, de cuidado, zelo com a estrutura, mas também espiritualmente, né? Eu sempre cobro, né, para que a nossa vida seja uma intimidade com Deus, né? Santa Rita nos inspira isso, né? Para que nós confiemos plenamente em Deus, né? Então, ela nos leva ao encontro de Jesus Cristo. Então, esta missão, né, de Santa Rita, né? E tudo aquilo que nós pedimos, né? Como diz, ela é a santa das causas impossíveis, né? Então, tudo aquilo que nós pedimos, nós alcançamos, né? E claro que trago presente também aquilo que o Beato Carlo Acutis, né, no finalzinho da sua vida, ele pedia, né? Ele não pedia a graça da cura, mas pedia a eternidade, né? E é esse caminho que nós estamos fazendo. Mesma coisa Santa Rita, né? Tudo aquilo que ela fez, que ela, né, se empenhou na sua vida, é para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, né? Então, toda a sua vida, né? Desde de jovens, desde criança, né? Uma vida de fé e devoção. Depois, né, dentro do casamento, toda aquela tribulação, né, que ela passou com o seu esposo, né, e tudo mais, e sempre rezando, 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 até que houve a conversão, a mudança de vida, né? Mas os percalços, como diz, né, os erros que a gente vai cometendo depois trazem consequências também para a Cobram a nossa vida. conta. Cobram a conta, né? Então, acabou sendo assassinado, né? E todo aquele momento de fúria também dos filhos, né? De vingarem, né? Porque eles foram ensinados nesse caminho, Sim, né? era E cultural, né, era padre? Todo mundo cultural. fazia, né? Até hoje, na verdade, né? É. Até Esses dias hoje, né? aconteceu um problema numa igreja de Santa Rita aí em Guarapuava, Nem não me foi? fala. É, A gente infelizmente, né? quis Fora, ir, mas assim, me mandaram, sabe? Olha, Kátia, lá de Santa Rita. ainda bem É aí na que região de não era no Guarapuava. 2000. Mas não foi no 2000, foi em outra comunidade. Mas a gente sente, né, por causa disso, né, dois cunhados, né, briga de herança, né, Como então, Santa Rita sempre intercedeu. Quantas pessoas pediram, né? é, Tem até uma história de três irmãos que o irmão achava que um ia matar o outro por conta de briga de herança. E aí ele pediu a intercessão de Santa Rita e de uma hora para outra se acertaram, pararam de olha, brigar. Então ali, mesmo eles estando na comunidade, né, acabaram que não intercederam, né, não pediram a intercessão de Santa Rita. aquilo, como diz, quando a gente se deixa levar mais pelo ódio, né, do que pelo encontro com Deus, né, porque Deus nos pede para que nós perdoemos e Santa Rita é esse exemplo para nós também, né, porque ela não queria que os seus filhos, né, cometessem nenhum crime, né, e não fossem pelo mesmo caminho do pai, da vingança, né, de matar os assassinos, né, de seu pai, né, então ela pede, né, ela prefere, né, que os seus filhos morram, né, ela entrega para Deus, do que, né, os seus filhos sujem as suas mãos de sangue, né, que é a vingança ao mal, né. Então, esse pedido de Santa Rita, né, quer dizer, o amor, a misericórdia de Deus, né, que eles ainda não tinham, né, percebido, né, na sua vida, né, e esse caminho é que vai levar à transformação. Depois, toda a vida, né, de Santa Rita dentro do próprio convento também, as lutas, né, que ela teve e E tudo mais, né, que também não foi difícil, não foi uma vida, eu sempre falo, né, para as pessoas que, às vezes nós cristãos, hoje buscamos uma religião light, é, né, uma religião do supérfluo, né, de sem sacrifício, né, então, e hoje, infelizmente, a gente
muitas pessoas partem para esse lado, né? E não uma religião verdadeiramente seguimento de Jesus Cristo até as últimas consequências, né? Então, Santa Rita é esse modelo para nós, né? De que seguir Jesus não significa a ausência de sofrimento, de dor, né? Mas é a força que Deus nos dá para vencer as tribulações, né? E o Evangelho de hoje, né? Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, né, viverá eternamente, né? E quem não comer, né, isto é, não quem não tiver intimidade com Ele, não terá força na caminhada, né? Então a gente precisa se alimentar das coisas de Deus, assim como Santa Rita nos ensina, né? Porque ela tinha uma vida de intimidade com Deus, né? Se alimentava das coisas de Deus. E o sofrimento se torna quase que nulo, né, diante da grandeza e do consolo que Deus dá para cada um de nós, né? E isso a gente vê nas visitas aos nossos doentes, né? Pessoas que têm uma vida de fé, uma vida de oração, por mais, né, complicada que seja a situação de saúde daquela pessoa, você vê um sorriso, você vê um ânimo, né, Não se entrega ao expresso, né? desespero, né? Não se, isso é verdade, né? Já aquela pessoa, né, que não tem esse caminho, né? Você vê uma pessoa triste, desesperada, né, sem esperança, então você percebe isso nitidamente, né? E infelizmente o mundo de hoje, né, está indo para esta linha, né, da uma religião light, né? E aí eu vou pegando, né? Hoje, né, eu pego de uma religião, pego de outra, Sim. um sincretismo religioso, né, que nós chamamos hoje, né? Ah, hoje estou lá na Umbanda, amanhã estou no Espírita, amanhã estou lá na Igreja Católica, amanhã estou lá no Edir Macedo, né? Catando as coisas, Só o que é de bom dos só que é outros, de mas, bom, né? né? Então, o compromisso, né, com Jesus Cristo, com o Evangelho, né, acaba ficando de lado. E Santa Rita vai nos dizer, né, que a nossa vida também de intimidade com Deus passa por percalços, né? E às vezes espero que, como diz, que a gente não passe, né, tudo Né? aquilo que ela Nem passou, metade do né? que ela passou, né? Mas é um caminho, né, que a gente vai fazendo e ela é uma grande inspiradora para nós, né, para que nós olhemos, né. Eu comparo muito Santa Rita também com Santa Mônica, né, mãe de Santo Agostinho, e que, Chorou. né, Chorou chorou, essa mulher. chorou, né, que Como chorou? é quase a mesma história, né, de Santa Rita, um esposo rude, né, briguento, né, e o próprio Santo Agostinho, né, acaba se desviando, né, do cristianismo por causa do pai, porque ele vê a mãe, né, rezando, né, uma mulher piedosa, né, e o pai que gastava tudo que ele ganhava com tabernas, com prostituição, com jogos, né, e ele se irrita, né, com esse Deus de Santa Mônica, né, e ele acaba abandonando, né, a fé da mãe e vai para o mundo, né? Ele vai buscar no mundo, né, nos prazeres, aquilo que ele, né, tentava descobrir, né? E a mãe sempre rezando, né? Tanto para o pai como Quanto tanto para o para filho. o filho, né? E celebramos, né, Santo Agostinho como doutor da Igreja, né? E O agora poder, né, da temos oração. um Papa agostiniano, Papa né? Que alegria. e Santa Rita também é agostiniana, né? Sim, que Então, alegria. da Olha, padre, mesma quando ordem. saiu o anúncio, eu confesso que eu fiquei assim meio, né? Primeiro a gente não conhece direito, né? Aí a gente não relaciona vocês, eu sei que relacionam, mas a gente não relaciona muito. Aí quando ele falou, eu sou um filho de Santo Agostinho, eu falei, eu já comemorei. Eu disse assim, nossa, agora eu tô muito feliz. Porque pela relação dele com a América Latina, isso é muito importante para nós, né? Sim, com Ter certeza. um Papa que conhece as angústias, os sofrimentos, as dificuldades de nós, do nosso país e da América Latina como um todo. Ele já esteve várias vezes no Brasil. E principalmente, né, padre?
a relação, né, sempre digo, os agustinianos, né, são voto da pobreza, da obediência e da castidade. Então, quem tem o voto de pobreza vai sempre pedir pelos pobres e fazer pelos pobres, assim como Santa Rita. Nosso Papa Leão, né, dentro da Ordem Agostiniana também, olhamos um pouquinho também Leão XIII, né, Sim. que foi escritor da Carta Encíclica Renovarum, né, e também da doutrina social da Igreja, né. Então, quer dizer, ele não escolheu esse nome à toa, né, como diz, ele tem todo um caminho, como que ele indica qual é o caminho de pastoral que ele vai estar guiando a igreja, né? Então, esse caminho, claro, que vai dar continuidade naquilo que o Papa Francisco, né? Porque foi o Papa Francisco que o escolheu, né? Sim. E deu tantas missões, né, para ele. É um missionário, né? Não ficou somente, né, nos Estados Unidos, né? Veio para o Peru, passou, né, por momentos de tribulação, né, de percalços, né, do próprio clima, né, com enchentes, né, e ele ali junto com o povo, né, então é alguém que tem uma história de vida, né, que está imerso na realidade do povo, e isso é muito importante, né, para a igreja, né, porque é ali que a gente percebe as dores, os sofrimentos, né, é aquilo que Jesus viveu, né? Ele estava no lugar ele está lá, né, no convívio, né, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, ele estava no meio do povo, né, acolhendo as dores, os sofrimentos, as angústias, né? Ele estava ali, né? E essa presença, né, de Santa Rita também no meio de nós, né? É nós conosco, né? Como diz algum ditado assim, ela no meio de nós, porque é uma de nós, né? Porque às vezes a gente, mas Jesus era filho de Deus, né? Tudo mais, né? Mas é alguém que diz, nós podemos caminhar com Deus, né? E podemos viver esta nossa fé, nossa intimidade com Ele, e Ele vai nos dando aquilo que a gente precisa na nossa vida, né? E esses exemplos, né, dos nossos santos não é só de Santa Rita, né, mas todos os santos e santas da Igreja, tanto conhecidos como não conhecidos, veneráveis e não veneráveis, né, que não estão dentro do cânon da Igreja, né, mas que fazem parte desta caminhada de dizer para nós, né, é bonito viver na intimidade com Deus, né, Eu e tudo sempre nós esperamos. falo, padre, que Santa Rita me chama a atenção porque alguns santos e santas tiveram uma vida tão difícil, tão sofrida, que você pensa assim, nossa, mas eu preciso passar por tudo isso para ser santo, para ser santa, né? E Santa Rita tem uma vida comum, apesar das dificuldades e dos espinhos, né? O dia a dia dela foi um dia a dia comum, como o meu, como o seu, como de qualquer outra pessoa. E mesmo assim ela conseguiu a santidade. Ela não precisou, assim, realizar grandes feitos. Não foi como Santo Agostinho, doutor da Igreja Católica, né? Tem vários doutores da Igreja Católica. Mas ela, na simplicidade dela, aquela dona de casa, aquela mãe, aquela esposa, depois viúva, religiosa, ali no dia a dia do convento, né, do mosteiro, fazendo suas tarefas diárias, no convívio com as pessoas, ela marcou tanto as pessoas com as quais ela conviveu, que hoje, né, nós estamos, a Santa Rita viveu no século XV, nós já passamos quanto tempo? E a gente ainda Santa Rita é atual, né? Ainda a gente fala dela como se ela estivesse aqui, ó, faz um ano. Como, por exemplo, o Beato Carla Curtis, que é muito recente, né? Mas assim, a gente pensa em Santa Rita, e embora ela tenha vivido numa realidade tão diferente da nossa, mas ela é uma pessoa como a gente. Com E que conseguiu a certeza. santidade. E os santos, né, a igreja justamente, né, não que a igreja, eu sempre gosto de distinguir, né, igreja com I minúsculo, né, não que a instituição, ela nos dê os santos, diga assim, ó, fulano de tal é santo e vocês vão venerá-lo, né, como santo, né, não, é o povo, né? A igreja ela tem a função somente de organizar, né, para que seja uma devoção sadia, né?
e que nos leve verdadeiramente ao encontro com Jesus Cristo, né? Mas quem começa, né, toda devoção, quem começa a dizer a pessoa é santa, isso aconteceu com o Papa João Paulo II, né? Quando na Praça da Sé, né, no seu velório, o povo já começou a gritar, né, São João Paulo II, né? Tanto é que foi o processo mais rápido, né, de elevação ao caminho de santidade, né, da história, foi de João Paulo II, né? Então o povo mesmo já começava a aclamá-lo como santo, né? Então a igreja só autoriza, né, aquilo que o povo já está vivendo na sua vida como modelo e está levando para frente, né? Então Santa Rita é um grande modelo para nós, né? E tantos outros santos e santas, né, que nos ensinam o caminho de Deus, né? E que não é algo, como diz, miraculoso, né? Ou sem problema nenhum, né? Não. Assumindo a nossa vida com Deus, com as nossas dificuldades, com os nossos limites, né? É saber que Deus está caminhando conosco, né? Aquilo que o povo do Antigo Testamento, na caminhada para a Terra Prometida, com o maná que caía do céu, eles tinham certeza que Deus estava com eles, caminhando com eles, né? E estava no meio deles, estava no meio do acampamento, e Deus que ia iluminando. E é isso, né? Os santos são esse alimento para nós, né? Exemplo que vamos indicando. Deus está presente, mesmo diante das suas dores, né, dos teus sofrimentos, das tuas angústias. Olhe para esses exemplos, né? E como diz mesmo você, né? A vida dos santos não foram fáceis, né? Às vezes a gente imagina, né? Aquele santo, né? Eu sempre tiro sarro, às vezes, né? Mãozinha dobradinha, meio inclinadinha, parece aquela carinha de bobinho, né? Não, né? Foi pessoas que verdadeiramente viveram com fé, né, a sua vida, pé no chão. Eu sempre digo isso, né? A espiritualidade é pé no chão, né? Não é sentimentalismo, né? E domingo, né, nós celebrávamos, né, esta missão que foi conferida a Pedro, né? Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro, né? Tu me amas? Né? E Pedro, né, confirma, né? Tu sabes que eu te amo, né? Deus conhece, né? Então é essa passagem, né? Eu sempre interpreto, né? Alguns teólogos dizem assim, porque Pedro negou 3 vezes, então ele tinha que também reafirmar por 3 vezes que ele o amava, né? Não, na verdade, a vida do cristão se passa por 3 etapas, né? Quais são essas 3 etapas? Primeiro, né, o amor eros, né, o amor de atração, que é a primeira resposta, né, de Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, né? É a resposta, né, do eros. Eu sou atraído por ti, né? Eu gosto, é o sentimento, né? É aquela paixão, né? Mas precisa dar um passo a mais, né? Por isso a segunda pergunta, né? Pedro, tu me amas? É o amor filia, é o amor de pai para filho, é o amor de família, é o amor de pertença, né? Mas é viver nesta família, né? Mas não basta só viver na família, porque tem muita gente que vive dentro da família, mas, né, não se compromete. E aí a terceira pergunta, né, que vem, Pedro, tu me amas? Né? E Pedro, né, diz, né, o evangelho que se entristece, né, por causa, né, de ter perguntado, né? É o terceiro passo da vida do cristão, passar para o amor ágape, né? O amor de doação. E Jesus termina, né, dizendo, né, enquanto eras jovens, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, outros te cingirão e irá para aonde não queres ir. Indicando assim, né, com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Jesus Cristo, né? Então, esse amor de entrega, ele é capaz, né? O amor ágape, né? O amor de entrega, de doação. E todos nós temos que passar, né?
às vezes fizemos aquela experiência, né, do amor eros, fomos atraídos, né, mas o sentimento passa rápido, né? É a mesma coisa no casamento, né? Se casar, né, por sentimento, não aguenta, não dura, né? E se for só também, né, aquele amor filia também, né, de família, mas sem comprometimento, sem responsabilidade, também não aguenta. Mas quando se passa para o terceiro, que é o ágape, né, que é a entrega, a doação, né? Por isso, né, Jesus diz, né, que o amor, né, deve ser o amor que ele nos ensina, de entrega e doação. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, né? Isto é, a entrega, a doação, é esta vida, né, que Deus vai nos ensinando. E que Santa Rita viveu plenamente, né? Não ficou só no sentimento, né? Não ficou no eros, só na atração. Ai, Jesus, meu lindinho, meu bonitinho, né? Tô apaixonada, né? Não, ela foi dando passos, né? Viveu, né, esse amor, né, filia, e o amor ágape, é o amor de doação. E é esses passos que nós vamos dando também como cristãos, né? E os santos são esses exemplos, né, que vão dando para nós, né, de amor ágape, que é o amor que Jesus pede. Então, essas três perguntas devem estar sempre presentes também para nós, né? Que tipo de amor nós temos, né, por Jesus? Será que temos um amor de receber, né, um estigma na testa? E conviver 15 anos com ele, né? E diz a história que fedia, né? Então, Sim, e tinha né, inclusive bichinhos saindo dele. então que as irmãs até trancafiavam ela dentro do seu quarto, né? Porque não suportavam o fedor, né? Daquela chaga, né? Então é só pelo amor ágape mesmo, né? Sim. Porque, né, se for somente um amor por atração, você não aguenta aquilo que você está recebendo, né? E então esse caminho, né, que ela vai nos ensinando para que nós sejamos, né, fortes, firmes na fé, né, e que possamos viver um pleno amor de Deus na nossa caminhada de vida, né? Então essa entrega, esse amor que Deus nos convida, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? A medida do amor é Cristo, não é eu, né? Padre, não é o Papa, né? É o próprio Cristo Jesus a medida do amor. Então, esse amor de entrega e doação. Quando a gente ama de verdade, a gente se entrega, se doa, assim como Santa Rita, né? E luta, né? Porque ela teve muita, como diz, resistência até para entrar, né? No convento, né? Então, foi uma luta, né? Como diz, provas em cima de provas, né? E às vezes eu brinco aqui na comunidade, né? Que nós cristãos, né? Aqui tem um monte de pombo, não sei se aí na tua cidade tem também, né? Osasco é a cidade dos pombos, tem até um monumento aos pombos. Olha só. Tem aqui o calçadão, padre, e é o lugar onde tem os cachorro, o cachorro quente de Osasco é famoso, né? Então é muito famoso. O povo tem gente que vem de fora comer o cachorro quente de Osasco. E os pombos ficam ali em volta. Voam, ficam por ali. Então, o cachorro quente de Osasco é famoso por causa disso. E também os pombos são famosos aqui em Osasco. Só não ficou tão famoso como a gaivota que estava esperando lá. Essa gaivota, ela roubou a cena. Roubou a cena. Então eu falo assim para as pessoas, né? A gente, aqui tem uns pombos, né, na igreja, a gente espanta, porque o bicho faz uma daninheza, né? Sim. E eu digo assim, o cristão deve ser igual a esses pombos, né? Levam paulada, pedrada, tropelam, né? Tentam de todo jeito, mas eles estão ali persistentes, né? Estão ali, né, naquele lugar, né? O cristão deve ser essa persistência, né? Essa firmeza de fé, não se abalar, né? Para você que está nos acompanhando aí, muitas vezes, porque alguém chegou e falou alguma coisa para mim, já me senti ofendido, já não vou mais na igreja, já não vou mais rezar, não alcancei aquela graça que eu esperava. Mais a novena, não né? faz a novena, né?
O padre me olhou torto, falou alguma coisa, não vou mais na igreja. Algum membro da comunidade não me cumprimentou na rua, eu já me afasto. Que tipo de comunidade que é essa, né? E os santos nos levam a entender, né, esse caminho de perseverança, né? Que a vida do cristão, né, não é um mar de rosas, né? Não há rosa sem espinho, né? É o canto de Santa Rita, né? Então, quer dizer, temos dificuldades, né? O importante é nós sermos perseverantes. Santa Rita nos mostra essa perseverança, né, tanto na vida de oração pela conversão do esposo, depois, né, pelos seus filhos, né, depois a persistência que ela teve para entrar no convento, para seguir né, o seu desejo de estar mais íntima a Jesus Cristo, né, porque esse era o desejo dela, entrar, né, no Carmelo, de estar mais íntima a Jesus Cristo, né? Então, isso tudo, né, faz com que nós vamos compreendendo, né, que a vida do cristão precisa passar para isso, né? Então, se eu não consigo, né, fazer esse caminho, qualquer dificuldade que eu perceba, eu já abandono a minha fé, né? Já balanceio, né? Já vou às vezes até para outra denominação religiosa. Sim. Fica pulando, né? Fica pulando, né? Buscando às vezes aquela religião que me satisfaz, né? Então, o seguimento de Jesus Cristo é eu me colocar no caminho com Jesus Cristo, né? Não fazer com que Jesus caminhe comigo, né? E tem até uma passagem muito bonita, né? Quando São Pedro, né? Quando Jesus anuncia a paixão, né? Pedro começa a repreender Jesus, né? Se coloca à frente, né? Digamos assim. E ele começa a repreender que isso nunca te aconteça. Em que Jesus fala para Pedro, né? Vai-te para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, né? Então, muitas vezes, nós temos esta atitude, às vezes, de Pedro. Nós queremos que Jesus caminhe conforme nós queremos, né? Sem sofrimento, né? Sem problemas, né? E daí vem aquelas religiões... venha para a minha religião que você vai ser curado, que você vai ter o teu emprego do teu sonho, que você vai ter a casa desejada, né? Que você vai ter, né, as coisas. Enquanto Jesus diz assim, se teu irmão te obrigar a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se teu irmão, né, te tomar o manto, lhe dê a túnica, né? Então, a partilha, né, que Jesus nos convida, esse amor, né, que ser cristão, Santa Rita vai nos iluminando e vai dizendo, né, desse caminho pé no chão. E é só o amor ágape que acaba fazendo com que nós possamos dar esses passos, né? Porque senão a gente desiste, né, no meio do caminho, né? Porque é verdade. Muitas dificuldades que a gente enfrenta, mesmo como sacerdote, né? A gente passa por muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos problemas com as comunidades pastorais e movimentos, né? Que não é um mar de rosa, né? Como diz, vem a igreja, bem-vindo à comunidade dos pecadores, né? Não é dos santos. Jesus dos pecadores. Falou, né? Ele veio pelos doentes, né? E não pelos sãos, né? Ele veio pelos pecadores, né? E a gente vai à igreja para, né, ser curado, né, por Jesus, né? E é o passo de cada um de nós, né? E claro, eu digo assim que a maior graça que Deus nos deu é nós vivermos neste caminho, olhando sempre para a terra prometida, né? Estamos somente de passagem aqui na terra, né? Então, tudo aqui é passageiro. Então, tudo aquilo que o mundo nos oferece, nós queremos a única coisa, a vida eterna. Então, esse caminho que nós vamos vivendo nesta intimidade, a exemplo de Santa Rita de Cássia, que vai nos fortalecendo, vai nos concedendo esta força também
E pedimos sempre, né, a sua graça, a sua intercessão, para que ela venha iluminando sempre os nossos caminhos. Né? Padre, vamos fazer uma oração final? O senhor faz uma oração final para nós? Claro, com certeza. Eu tô com uma relíquia de segundo grau parecida com o que vocês têm lá na capela. Olha E que aí eu vou maravilha. virar a câmera para mostrar enquanto o senhor faz. Do segundo Vamos grau lá, de então. Santa Rita. Que a do Beato eu ainda não tenho. Olha, tá me cantando numa relíquia? Tô. O senhor pegou minha indireta. Olha só, né? Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Vamos pedir a intercessão de Santa Rita. Muitos de vocês pediram orações, estão passando às vezes por momentos de doença, momentos de dificuldades. Vamos pedir pela intercessão de Santa Rita, que ela venha tocando as nossas vidas, principalmente nos dando a coragem e a força para vencermos os momentos de tribulação e saber que Deus está junto conosco. Repita esta oração junto, vamos rezar pedindo a intercessão de Santa Rita. Rita, grande intercessora das famílias, a ti pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles aos quais amamos. Tua rosa são sinais de salvação. Por isso te pedimos a paciência e o perdão, a oração e a intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nesta luta até o dia de chegarmos na eternidade. Amém. Amém. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre as vossas vidas e se preparando para esta festa, dia 22 de maio, celebrando com grande louvor, com grande júbilo, esta grande mulher, esta grande santa. Que ela interceda por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Rita de Cássia, Rogai por nós. Padre, muito obrigada. Em maio, eu acho que eu vou dar eu vou para Guarapuava e aí no final de maio eu dou uma passadinha lá na capela, vou assistir uma missa com o senhor. Não sei se o senhor vai estar lá, mas a gente se encontra. Vou lá conversar com o senhor, ver mais uma mudança que deve ter tido na capela, porque vocês fazem muitas mudanças sempre. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Ontem eu até comentei aqui com o pessoal. Tem muita gente que reclama que na cidade... eu moro numa cidade que não tem paróquia de Santa Rita. Não tem capela de Santa Rita. Pois então faça uma gruta, né? Se reúna num grupo de pessoas, faça uma gruta, peça um espaço para a prefeitura, às vezes numa praça, façam ali uma grutinha e aí vocês vão vendo que aos poucos aquilo vai crescendo, vai crescendo. Quando eu estive a primeira vez, a Morgana, não sei se ela ainda está aí na paróquia, na capela, a Morgana falou para mim assim, a gente um dia quer ser um santuário. E eu ouvi isso e pensei, um dia eles vão ser um santuário. Porque a força da comunidade eles já têm para isso. E aquilo que a gente sempre fala, né? As pequenas comunidades, é ali que começa. Não é que a instituição igreja chega lá e coloca uma igreja e começa a se rezar. Mas é a força do povo, né? É pequenos grupos que vão se reunindo, às vezes dentro de casa, né? Nas casas, e ali vão expressando a sua fé, a sua devoção, e a partir daí surge uma comunidade, né? Então, em torno dessa devoção, né? O pessoal está gostando muito da sua participação. A Júlia escreveu aqui que o senhor transmite leveza, daí subiu o comentário, não consegui ver o resto. Mas assim, o pessoal gostou bastante. Que bom que deu certo a gente conseguir participar. E assim, a amada Ritinha está sempre à disposição. Um dia que o senhor precisar, a gente marca uma nova live, a gente conversa mais. Muito obrigada por sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, ainda mais no mês de maio, né? A programação é tão intensa, mas obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite, estar compartilhando com um pouco de vocês aí a história, né, da nossa comunidade e também um pouquinho, né, sobre esta vida de Santa Rita nos motivando, né, nesta caminhada de fé. Deus abençoe.
viu? Eu vou tirar o senhor, porque agora eu vou dar os recados finais e aí já encerra a minha live. Mas muito obrigada e Deus o abençoe. Amém. Rezo sempre por sua missão. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau. A camisa do padre, sim, é de Santa Rita, lá da capela, Flávio. Eu gostei muito, né? Não sei vocês, mas eu gostei muito da participação do Padre Érico. O Padre Érico é muito simpático, sempre muito acessível, né? A comunidade é realmente assim, muito acolhedora, a comunidade da Capela de Santa Rita. Uma capela pequena que tudo começou com uma gruta, como ele contou para nós a história. Então, de repente, se tocar aí o seu coração na sua cidade, na sua região, não tem, de repente, uma paróquia de Santa Rita, por que não, né? Eu tenho certeza que se soltar, falar assim, ó, tem algum devoto de Santa Rita aí, vai aparecer aos montes. E aí vocês criam começam, né, a colocar essa sementinha, né? O padre falou sobre a importância da comunidade, né? A comunidade, as abelhinhas que se unem. Eu sou da comunidade Suelen, é isso? Seja bem-vinda, Suelen, da comunidade de Santa Rita de Guarapuava. Ó, a Vivi já tem a gruta lá na casa dela. Foi ótimo, foi muito, muito bom mesmo. Que bom, né? A gente poder. Às vezes a gente vai dar uma variada, né, nas lives. Hoje não vamos fazer a coroa, né? Mas a gente vai dar uma variada. E quando vem um padre, é bom porque a gente aproveita, né, o conhecimento deles, tudo que eles estudam, tudo que eles se preparam, né? No dia 16, agora nós estamos no dia 9, então daqui 7 dias, o Frei Maciel, que é lá de São José do Rio Preto, que é um agustiniano, vai participar da nossa live. E é interessante o Frei Maciel porque ele teve um trabalho muito próximo do Papa Leão XIV. Ele esteve muito próximo, então ele vai poder contar um pouco mais do Papa para nós, vai poder contar um pouco do carisma agustiniano, né? Porque a gente fala assim, o Papa é agustiniano, tá, e o que é isso, né? Então, o Frei Maciel vai poder contar pra gente, explicar tudo certinho. Aí, gente, os recados de amanhã, né? Como tá lá no post do Instagram, a nossa novena, ela vai ser feita junta com os 22 dias com Santa Rita. Então, amanhã nós temos a Mônica. Convidei a Mônica para vir novamente, para rezar com a gente. Antes de chamar a Mônica, logo no começo da live, né? Vai ser às 20 horas a live. Então, logo no começo, às 20 horas, a gente já faz a novena. Terminando a novena, a gente chama a Mônica e daí a gente faz a oração da coroa de Santa Rita e encerra os nossos 22 dias. Porque ficar abrindo uma live atrás da outra gera mais confusão do que ajuda, né? Então, vamos fazer tudo numa live só, os 9 dias de novena. Lembrando que começa amanhã, dia 10, e termina dia 18. O trido, eu já não sei se eu vou conseguir fazer nesse formato. Por quê? Porque dia 21, que seria o último dia do trido, eu já vou estar em Curitiba. Então, não sei se eu vou conseguir fazer esse formato, tá bom? Outro recado. Amanhã não, dia 11, que é o Dia das Mães, até com uma homenagem a todas as mães e todas as tentantes também, eu vou lançar uma série de postagens, e aí que eu preciso muito da ajuda de vocês, prestem atenção. Essa série de postagens se chama A Vida de Santa Rita em 10 capítulos. E aí eu dividi, né? Tentei resumir a vida de Santa Rita em 10 momentos e serão 10 postagens, uma postagem para cada dia. Começamos dia 11, que é o Dia das Mães, falando sobre o nascimento de Santa Rita e terminamos, né, nossos 10 capítulos, obviamente, com o momento que ela nasce para o céu, ou seja, o momento que ela falece, né? Então, por que eu preciso da ajuda de vocês? Vocês sabem que o Instagram, ele é movido, como toda rede social, a like, a comentário e principalmente a compartilhamento. Por quê? Porque o que essa rede entende aqui? Se vocês viram uma postagem e gostaram muito e mandam para outras pessoas, que é nesse sinal de aviãozinho que tem aqui no Instagram, o Instagram entende que ele também tem que mandar para outras pessoas. E isso é importante, porque no mês de maio tem muita gente querendo saber mais sobre Santa Rita. Às vezes só ouviu falar de Santa Rita, mas não conhece sobre Santa Rita. Então, se vocês me ajudarem nisso, compartilhar bastante essa postagem para as outras pessoas, essas postagens podem chegar a gente que nunca ouviu falar de Santa Rita. Ou se ouviu falar assim, só por cima, e de repente é uma pessoa que precisa muito de uma amiga como Santa Rita. Assim como tenho certeza que um dia vocês vieram aqui para a página Amada Ritinha, ou qualquer outra página que fala de Santa Rita, porque
alguém compartilhou alguma coisa com vocês e trouxe vocês para cá. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Não é pelo número, sabe, gente? Sempre falo, a Amada Ritinha tá com 103 mil seguidores, isso não me paga boleto. Não é por isso, não é por comentário, não. É porque eu sei que quanto mais compartilhamento tiver, mais pessoas vão conhecer Santa Rita. E esse trabalho que eu fiz, foi uma semana, não, 10 dias de trabalho, sabe? Com muito capricho, com muito cuidado, assim, com muito carinho, porque eu queria contar essa história de Santa Rita de uma maneira resumida, que as pessoas entendessem de uma maneira fácil. E eu acho que eu consegui fazer isso. Mas, assim, para que outras pessoas recebam esse material, é preciso que vocês, compartilhem. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. A regra é, a partir do dia 11, compartilhar, compartilhar, compartilhar. Vocês me ajudam muito se fizerem isso. Eu agradeço desde já. A Cíntia disse que está há uns anos atrás, né? Ó, a Cíntia apareceu como sugestão no Instagram. Pois é, porque é assim. Você pesquisa lá, né? Naquela barrinha lá, Santa Rita. Aí o Instagram vai mostrar um monte de coisa. Só que nem sempre o meu aparece por primeiro, ou por segundo, ou por terceiro. Só que quanto mais as pessoas compartilharem, a minha postagem ela vai mais pro topo. E aí as pessoas clicam e as pessoas vão conhecer. Né? Não é por mim, não é pela Kátia, porque a Kátia nem aparece, é a foto de Santa Rita que aparece. Não tem nada a ver comigo. É justamente para que as pessoas conheçam mais a história de Santa Rita. E assim, cada capítulo vai ter um trecho de um livro, não é só eu que falei. Vai ter assim uma perguntinha no final, então que vocês podem escrever respondendo essa pergunta, tá? Então eu espero muito o apoio de vocês. E eu acho que eu tinha mais algum... Bom, nós temos os 22 dias com Santa Rita, nós temos as novenas, isso. E amanhã, então, nossos 22 dias com novena, a partir das 20 horas aqui na Amada Ritinha, tá? Eu acho que é só. Não lembro mais de nenhum recado. Ah, lembrei. Para quem quiser adquirir os livros, os 3 livros da Amada Ritinha estão aqui, ó. Temos 3 livros. O livro Coroa de Santa Rita, o livro 12 meses com Santa Rita e o livro de novenas, que nós vamos fazer as novenas com esse livro. Os 3 livros, juntos, eu acho que tá, deixa eu ver, me ajuda a fazer as contas, 36 com 40, 46. Mais, não, calma, 36 com 40, 76. Mais 30, 106. Pois é. A promoção, até no mês de maio, os 3 livros por R$100. Então, você pagando R$100, você leva os 3 livros. Tem também os kits que chegaram os novos. Nesse modelo aqui, ó. Vou mostrar. Vem o tercinho, o livro. E o tercinho. Esse tercinho aqui parece azul, né? Por causa da luz, mas ele é preto, tá, gente? Esse tercinho aqui vem junto. Então, quem tiver interesse, só me perguntar, que a gente está mandando, né? Um bom presente para quem é devoto e devota de Santa Rita. Tá bom, gente? Os 3 livros por R$100. Aí, claro, tem o valor do CEP, né? E aí vai depender muito da região que você mora, mas é só mandar para mim o seu CEP e aí eu descubro quanto que tá. Eu consegui, agora estou mandando pela Logi, eu estou conseguindo fazer um valor mais acessível de frete. Antes eu mandava pelo correio. Só que os correios ultimamente está bem difícil, o valor está muito puxado. Então eu estou mandando pela Logi, que é uma empresa de transporte, né, de entrega. Não é todo lugar que ela entrega, tá? Mas a grande maioria ela tem entregado e quase todos têm sido mais barato do que o correio. Só que quando o correio é mais barato, eu mando pelo correio, tá? Então eu procuro sempre encontrar um frete mais barato para a pessoa que me pede, porque eu sei que é puxado, né, gente? Então, ó, a Valquíria disse que veio rápido dela para Mato Grosso. Tem lugares... São Paulo vai super rápido. São Paulo, assim, 2 dias chega, 2, 3 dias. O que demora mais é Norte e Nordeste. Mato Grosso é mais rápido, né? O sul também não é tão longo, não é tão demorado. O Sudeste não é tão demorado. O que demora mesmo mais é Norte e Nordeste. Dá uma média de 10 dias úteis. Mas eles colocam, assim, o máximo, entendeu? Quando eles colocam 12 dias úteis, às vezes chega antes, tá? Eles só colocam o máximo do período. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje não fizemos a coroa, porque eu acho que hoje nós tivemos, assim, né, um momento muito bacana, né, com o padre. Muito abençoado, né, as palavras dele, a forma como ele falou, de uma maneira simples, né, como foi abençoada essa live. E aí, amanhã a gente se reúne novamente às 20. Mônica vai estar aqui de novo. Vamos rezar a coroa de Santa Rita amanhã. Domingo, se não me engano, é o Anísio, que vocês conhecem também. Então, se prepare que teremos muitos dias de oração
pela frente. E teremos mais padres, tá? Ah, o padre Abimar, só para avisar aqui que não pôde vir ontem, nós agendamos de novo, eu não tenho certeza se é dia 18 ou dia 19, mas nós agendamos o padre para um desses dias. Aí a Elaine, que é lá da música, né, lá do santuário, disse que vai fazer umas lives teste com ele, para dar tudo certo. Mas acho que o problema, na verdade, foi conexão do celular dele. E nós teremos também o Frei Maciel. Então, assim, temos o padre Luiz Erlim, né, que é o autor do livro Nove Meses com Maria, vai participar com a gente no dia 20. Então, temos muitas lives bem bacanas em frente. E o Frei Jean, né, minha gente, que a gente só por Deus e Santa Rita para participar com a gente. Já falei para ele, eu já deixei nas mãos de Santa Rita, porque tá bem difícil conseguir o Frei Jean, mas ele tá rezando por nós. Gente, boa noite. Uma excelente sexta-feira, uma abençoada sexta-feira. E amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, estaremos aqui novamente para o nosso 10º dia. Olha, começou, a gente já estava quase caminhando para metade. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.